Obrigado pelo convite. Agradeço bastante ao convite da Ação Responsável e também da ABIS e dos demais coordenadores do evento e também pelo convite da Baxter para poder estar aqui palestrando com vocês. É muito bom poder ver nesse fórum o debate sobre a questão da inovação no Brasil. Eu atuo no Instituto do Coração, é um instituto conhecido da maioria, se não de todos aqui, o maior centro de cardiologia e pneumologia do país, e também uma referências no mundo em tratamentos graves. Mas o que a gente nota é que, assim como o INCOR em tantos outros centros de especialização e de saúde no país, nós somos basicamente dependentes de inovar. A gente inova não só nos produtos, a gente não inova só nos processos, mas uma das necessidades no nosso país é inovar as pessoas. A gente precisa se reinventar. Isso é necessário para a saúde. E muito me agradou quando foi feito o convite de poder falar com vocês que o tema envolve algo muito importante. Diz, inovação na prática. Porque inovar na teoria é muito fácil. PowerPoint funciona, os desenhos se conectam, mas a prática da inovação não é algo simples. E ela não é solitária. Ela é feita através da colaboração de vários entes. Como aqui os antecessores falaram, a área da regulação, a área dos testes, a assistência prática, a assistência médica, a pesquisa, todos eles, na verdade, criam um ecossistema único que faz com que a inovação vá para frente. Mas o que me pediram para abordar um pouco é que a inovação ela tem um desafio, que se chama custo. Inovação não vem de graça. A ideia é de graça, mas a inovação não é. Como você faz para mitigar esse desafio da inovação na prática com aquilo que possa ter um custo acessível e sustentável? Então, eu queria fazer mais as provocações aqui para a gente poder pensar. E, em parte, essa frase que foi feita por um dos centros de pesquisa europeus, o Dr. Alastair, disse algo que, para mim, é muito significativo. Ele disse que inovação na assistência médica que não alcance os pacientes são uma perda de tempo, expertise e recursos. Se nós inovarmos no país e a gente inovar para o desejo próprio, para tentarmos alcançar aquilo que nós pensamos ser bom, mas que não chegue efetivamente à assistência do paciente, foi um desperdício completo, por mais interessante que a inovação possa ser. Por isso que as agências reguladoras, o mercado, tem que fazer sempre esse que a gente chama de teste de sanidade. Realmente a inovação é boa? Na prática, ela vai funcionar? Além disso, a gente vive hoje num momento de revolução digital. Não existe essa questão da gente dizer que nós vamos transformar a saúde em digital. Ela já está sendo transformada, quer seja nos produtos, quer seja no processo da digitalização, os prontuários eletrônicos, em diferentes estágios. Mas tem uma coisa muito importante que precisamos entender. O paciente hoje, em maior ou menor grau, já é digital. E eu estava observando aqui, a maioria dos senhores já tem um celular e durante a apresentação vocês não estão desconectados, não é? Porque a nossa vida ela já é hoje conectada. As coisas estão acontecendo. A gente não se desconecta do resto, não é mesmo? Está lá o celular, o WhatsApp tocando, você está vendo, entrou uma mensagem, a foto no Facebook, está tudo acontecendo ao mesmo tempo. E o nosso paciente dentro do ambiente de atendimento não é diferente. Isso traz uma coisa interessante. Tanto ele pode ter as funções já da interação digital, do seu ambiente wireless, com a sua rede social, ele acessa a internet, ele já chega com o Dr. Google no consultório, ele já fala com o médico e ele pergunta, nós somos assim, não é? A gente já sabe o laudo antes, então a gente já prescreveu para a gente um tratamento e as coisas hoje estão andando meio de uma forma atabalhoada, mas é assim que está andando a evolução na inovação. Só que isto está transformando este paciente que somos nós para mudar a nossa base de saúde de uma base que é reativa à doença, ou seja, a saúde ainda para muitos é visto como tratar doença, para ela migrar dentro de um processo natural para você prevenir,
para você efetivamente dar saúde. Ninguém compra um plano de assistência médica porque gosta de fazer exame de raio-x. Você compra porque você quer saúde. E o plano é um seguro para doença. Essa pirâmide está invertendo. E esse processo da digitalização é isso. Há 3 anos atrás, a revista Time americana trouxe uma capa muito interessante e provocativa. Ela trouxe o seguinte: nós já não estamos mais offline. Todos nós estamos conectados o tempo inteiro. E a medicina está avançando. A telemedicina, a telemetria, você hoje está com seu wearable, daqui a pouco vai ter um implante em você, e tudo vai monitorando e os dados gerando. Mas as questões são o seguinte: quem é que vai estar no controle dessas inovações? Nós ou aquilo que nós criamos? Mais do que isso, esses dados vão ser usados a favor ou contra a gente? Como que a informação que nós geramos será manipulada? Com a segurança devida, com todos os protocolos, as regras, a interoperabilidade. Mais ainda, termos conhecimento de tudo instantaneamente na questão da saúde pode fazer bem ou fazer mal para a pessoa. Se eu sou um hipertenso, faz bem ou faz mal eu ficar monitorando meu batimento cardíaco? Talvez se eu sou uma pessoa meio tendenciosa a ficar monitorando, a mera informação me leva, às vezes, a ficar pré-tenso. Então, aumenta. Então, a questão da dosagem de ter a informação, de poder fazer a inovação, não quer necessariamente dizer que, na prática, ela deve ser aplicada da maneira como, às vezes, nós a criamos. Nós temos que entender como o paciente reage a ela. Aqui eu vou fazer uma outra provocação também. Vamos sair do lado da saúde e vamos para o lado da motovelocidade, da velocidade dos carros, a questão da Fórmula 1. Eu tenho falado muito nas palestras lá no INCOR, no HC, em outros fóruns, sobre como a gente deve aprender de outros mercados. Por exemplo, o que a Fórmula 1 nos ensina? A Fórmula 1 nos ensina a questão da telemetria diagnóstica. Telemetria diagnóstica? Sim. O que vocês acham que acontece com o carro a 300 km por hora? Há muitos anos atrás, simplesmente era uma questão de um bom piloto. Mas hoje, esses pilotos são apoiados por uma equipe por trás que monitora o que está acontecendo em 300, 400, 500 sensores dentro do carro, inclusive no próprio piloto. Por quê? Porque a corrida ela é vencida pela equipe. E enxergar o que não se pode ver é muitas vezes decisivo para se ganhar uma corrida. A mesma coisa vai acontecer na saúde. A gente não consegue ver tudo do paciente a todo instante. A telemedicina é uma coisa que vai ajudar. A telemetria também vai ajudar. Então, nós vamos trazer novas tecnologias, nós vamos trazer inovações que vão nos permitir enxergar o que não vemos. Veja esse exemplo que, num caso lá na Inglaterra, a McLaren, a gente tem falado lá no INCOR com a McLaren, para ver o que eles fizeram, por exemplo, na telemetria de crianças pequenas na UTI pediátrica. Se você consegue monitorar um carro a 300 por hora, que gera 1 terabyte de dados a cada volta, o que você acha que você conseguiria fazer monitorando, por exemplo, preditivamente, o descompasso cardíaco de uma criança que nasce com uma deficiência congênita? Será que você conseguiria antever, talvez, um problema? E aí evitar um infarto ou uma descompensação grave? Então, eles fizeram um case, se vocês tiverem a curiosidade de ver na internet, tem essas informações, onde eles pegaram a tecnologia que era de um segmento e eles fizeram uma avaliação de como aquilo poderia ser transposto para um outro segmento. E, de fato, os casos que eles mostraram nesse hospital inglês foram impressionantes, de eles conseguirem antever em 6 horas o infarto na criança. Em 6 horas. Não 6 minutos. 6 horas eles conseguiram antecipar a situação. Então, a telemetria diagnóstica, ela hoje, mais do que apenas um luxo, ela é uma necessidade, justamente para você evitar filas, você evitar ter que corrigir doenças e intercorrências graves que poderiam ser evitadas. Você pode pegar, às vezes, um paciente que está em diálise em sua casa e que ele não tem que ir ao hospital para fazer a hemodiálise, pode fazer talvez na sua casa, mas se você consegue monitorá-lo à distância com os dados, você consegue ver se ele está fazendo a diálise da maneira certa, se talvez a volumetria que ele fez
manteve ele com um grau de qualidade, e em vez de você dizer apenas que você está monitorando, essa questão de monitoração parece meio Big Brother. Você fica olhando, mas ninguém faz nada. A monitoração verdadeira, ela é, na verdade, uma assistência remota. Você tem o dado, você tem a análise crítica da informação e você permite fazer uma intervenção correta. Essa é a verdadeira telemetria diagnóstica. Enxergar o que não vê para atuar naquilo que precisa. Inovações assim misturam equipamento, processos, cultura, melhora da mão de obra e software. É tudo junto, tudo combinado. E isso realimenta o paciente. Então, se você está na sua casa e você consegue ter uma intervenção precoce para melhoria, o que você, na verdade, ganhou? Qualidade de vida, certo? Então, assistência remota monitorada, intervenção precoce, envolve menor hospitalização, que impacta no custo. Ou seja, o dinheiro agora é melhor usado para outras coisas. Além disso, quando você faz esse processo, você está, na verdade, fazendo uma outra coisa. Você está aumentando a qualidade e a eficiência do sistema e, ao mesmo tempo, reduzindo o tempo de intervenção, de deslocamento. Para alguns casos, às vezes, o paciente tem dificuldade de se deslocar e gerando uma economia social. Uma outra coisa que a gente deve pensar é a questão dos aplicativos, né? Se você tem hoje medições que você pode fazer, o que acontece se você consegue antever, ou talvez ao longo do tratamento do paciente, você permitir ao médico já conseguir planejar a intervenção que chega? Será que a ambulância precisa chegar no pronto-socorro para você saber o que vai acontecer e aí talvez ali o paramédico te dizer o que aconteceu? Ou se ao longo do caminho, e dependendo do lugar, como em São Paulo, você fica preso na Avenida Paulista, você já poder informar e a pessoa já se preparar. A tecnologia, eu acho que a gente às vezes tem que parar e ver que a tecnologia ela tem que ser usada como ela foi concebida, para o bem das pessoas. Ela não é o fim, ela é o meio para isso. A inovação tem que ser vista isso. A tecnologia tem que ser usada para o bem, e não simplesmente porque ela é encantadora. Então, de novo, menor hospitalização, intervenção precoce e assistência. A gente reequilibra essa balança que no nosso país é uma balança complexa de gastos versus qualidade. Então, aqui finalizando, esse é um trabalho interessante que o MIT fez alguns anos atrás, onde ele faz uma provocação sobre o que é o paradoxo do custo. Porque todo tipo de medicação, inovação ou aparelho que você cria, teoricamente, pelo valor que você investiu, deveria custar os olhos do Marajá, né? É uma coisa muito cara no início. Então, as pílulas inicialmente para tratamento de câncer ou outras doenças deveriam custar milhares e milhares de dólares. Mas essa balança nunca fecharia, esse equilíbrio não fecharia. Então, o que eles mostraram é que em todas as indústrias, a tecnologia ela tem que fazer coisas para ser melhor e mais barata. Ela tem que alcançar a população de uma forma que tenha razoabilidade, que ela tenha lógica. E, nesse sentido, a saúde, muitas vezes, ela tem que perceber se a inovação que está sendo proposta se encaixa no modelo de atuação social, de atuação técnica, de atuação médica. Porque nem toda inovação, na verdade, tem valor. Quando eles fizeram essa comparação, eles ficaram com essa preocupação. A melhor maneira de a tecnologia poder economizar os custos é se ela atua também para organizar o sistema da saúde. Eu consigo melhorar o processo? Eu consigo aprimorar algo com aquilo? Como eu posso obter o tratamento para os pacientes que desejam e podem realmente beneficiar-se com eles? Porque nem sempre a inovação é tudo para todos. Ela tem que ter um alvo orientado. A maior ênfase na mudança organizacional também. Porque não adianta pegar algo novo e você encaixar no modelo velho. Às vezes ele não se encaixa, e aí se torna custoso. E, por fim, significar que você deve fazer a capacidade de atuar onde, às vezes, a barreira da distância ela é uma barreira hoje que impede o acesso à saúde. A tecnologia pode vir, sim, para preencher um vácuo, que é a questão do nosso país continental, com pessoas que têm dificuldade, às vezes, de se deslocar, e você pode levar a saúde a elas.
Se a gente, eu não sei se tem muitos médicos aqui, mas lembrem o que o voto de Hipócrates dizia, quando Hipócrates falou que, na verdade, ele tinha que entrar na casa das pessoas. Quando ele ia à casa das pessoas, então ele entraria com respeito. A telemedicina é justamente isso, né? Nós estamos voltando ao que Hipócrates disse de uma forma, assim, até profética, né? Ele disse que ele iria. E nós hoje vamos ver a tecnologia permitir a gente ir às casas das pessoas, aonde talvez ela esteja mais confortável para ser tratada. É a deshospitalização, é levar o bem aonde ela vive. Aqui os trabalhos mostram, alguns deles, né, do impacto econômico quando você monitora remotamente, né, ou seja, levar o paciente para um hospital onde não é o lugar ideal custa muito caro. Então é necessário que a gente veja que existe sim benefício, vários trabalhos, ou seja, a gente tem que fazer a pesquisa, levantar as informações. Não é só a opinião, a gente tem que ter os dados concretos para saber. Funciona? Faz sentido? Há custos que podem ser reduzidos, otimizados? Há verbas que podem ser liberadas de um atendimento talvez ineficiente de uma forma para um outro mais eficiente? Isso é inteligência que a gente tem que usar. E para finalizar esse último slide, é a questão que já vimos aqui dos outros colegas anteriores que brilhantemente falaram. A discussão de valor. Eu sou engenheiro de formação. E para todo engenheiro tem que ter uma equação. Valor é algo muito subjetivo, de fato. Quanto custa um copo d'água? Talvez aqui em Brasília custe alguns reais. Mas se você está no meio do deserto, ele custa a sua vida, dependendo da situação, porque você depende daquilo. Então, o valor é uma questão de qualidade versus o custo de acesso a ele. Pode custar mais, mas se a qualidade que você está dando é de sobremaneira maior, o valor daquilo também pode ser importante. Mas se custa pouco, mas a qualidade ela é muito baixa, o valor talvez não se compense. A gente tem que fazer esse exercício. Infelizmente, uma das coisas que a gente discute muito lá no hospital, no INCOR, né, eu acho que vários outros na área de saúde também têm se percebido isso. A gente tem que passar a fazer a conta certa. Conta de saúde não é insumo. Conta de saúde não é o quanto custa um insumo, é quanto custa a cadeia do tratamento do paciente. Algumas coisas custarão mais, mas na jornada daquele paciente, você tem uma jornada que custa menos. Mas a gente hoje não consegue, às vezes, enxergar isso. A inovação talvez nos faça trazer essa reflexão. Nós precisamos entender quanto custa tratar a pessoa, e não quantos pedacinhos deles custam ao longo do caminho. Porque, às vezes, essa visão um pouco segmentada, míope, pequena, faz com que a gente perca de vista o quanto certas inovações vão mudar a nossa fórmula da saúde e trazer, com certeza, uma saúde que todos nós queremos. Muito obrigado.